noite, crianças. Que alegria estar com vocês. É um prazer muito grande. Que privilégio, né? Que privilégio Deus nos dá de poder servi-lo. Eu quero contar uma história muito legal para você. Uma história que eu tenho certeza você vai aprender muito, porque o objetivo da história é esse: aprendermos aquilo que Deus tem para nos ensinar. E quando nós aprendemos, nós precisamos colocar em prática. Não adianta só aprender, não, né? Tem que aprender e colocar em prática. E essa história, lógico, está na Bíblia, a palavra de Deus. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é um livro que tem muitas histórias. E não só são histórias de faz de conta, são histórias verdadeiras. E por ser verdadeiras, nós podemos aprender. Ela vai formar em nós vida, vai formar em nós o caráter, vai formar em nós o caráter de Cristo, que é ainda melhor. Então eu vou abrir a Bíblia. Se você tiver com sua Bíblia também aí na sua casa, já convida aí os colegas, os vizinhos, né, que queiram assistir com você, e nós vamos então ler o texto da Bíblia. Esse texto é muito conhecido, acho que você já ouviu falar deste milagre que Jesus realizou. Evangelho de João, capítulo 2, presta atenção. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, estava no casamento. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, aqueles homens que serviam: façam tudo o que ele mandar. Façam tudo o que eles mandar. Você pode repetir isso comigo? Façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para a purificação nos cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros de água. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes d'água. E eles encheram até a borda, até a boca. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa, o mestre sala da festa. E assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora soubessem os serviçais, os homens que serviam, os garçons, né, que havia tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os convidados já beberam bastante, vinha então o vinho inferior. E servindo eles este vinho, guardou o melhor até agora. O melhor ficou para o final. Que coisa, né? Eu acho que você já foi convidado para alguma festa, não já? Já imaginou aquelas festas que acaba acontecendo um acidente, que as pessoas ficam, ao invés de contentes, ficam tristes? Então, certamente você já deve ter sido convidado para uma festa, para um aniversário, para um casamento. É bom as festas, né? E sem dúvida, você gosta muito de festa, porque na festa geralmente nós temos muitas coisas para comer, né? Já imaginou se sua festa, o seu aniversário, você convidasse os seus amiguinhos, você convidasse as suas amiguinhas, e no meio da festa acabasse os salgadinhos, os refrigerantes? Já imaginou nisso? Que mico, né? Deve ser um mico muito grande você estar realizando uma festa e de repente as coisas acabam. Eita, amanhã pode até ser que os meninos lá na escola vão fazer um bullyingzinho com você, né? Embora seja errado fazer isso.
Mas já pensou? Que tragédia, não é? Então, nós temos aqui alguns ensinamentos. Jesus, através desta história, nos ensinou algo muito importante que eu quero que vocês também aprendam. Veja que isso aconteceu, diz o versículo 1, um casamento em Caná da Galileia. Era na Galileia, em Caná, e este casamento foi realizado ali por aquela família, e eles convidaram também Jesus e os seus discípulos, e a mãe de Jesus também estava lá. A Galileia foi onde aconteceu a maior parte dos milagres do Senhor Jesus Cristo. Então, quase todos os milagres de Jesus foram realizados na Galileia. Olha que coisa legal, né? E outra, Isaías, o profeta, ele, 700 anos, no capítulo 9, 700 anos, ele disse que a Galileia receberia, ou veria a luz. Veria a luz. Na Galileia seria realizado muitos milagres daquele que iria realizar, que era Jesus. Então foram realizados muitos milagres nessa região. A mãe de Jesus estava presente. O livro de João, esse que nós acabamos de ler, essa história, ele diz que ele sempre menciona a mãe de Jesus como mãe de Jesus e não como Maria nos outros evangelhos, né? Mas a mãe de Jesus estava presente ali. Ela era muito unida com seus filhos, né? E com seu filho Jesus. Ela devia ter muito orgulho do filho Jesus. Sabe por quê? Porque ela sabia que Jesus era alguém especial. Ela sabia que Jesus era alguém que não tinha vindo a este mundo à toa. Ele tinha vindo com um propósito. E a gente vai aprender nessa história de hoje por que Jesus veio. Então a mãe de Jesus estava presente. Mas também estava presente os seus discípulos. Eles também foram convidados. Quando Jesus está presente, a coisa vai ser diferente, não é? Jesus estava presente. E olha, Jesus escolheu justamente um casamento para que ele pudesse realizar o seu primeiro milagre. Este milagre que nós vamos ver esta noite, que Jesus realizou, foi o primeiro do seu ministério. Então Jesus estava presente e tudo então podia ser diferente. Mas, de repente, a mãe de Jesus se aproxima dele e ela informa a Jesus que o vinho tinha acabado. O vinho acabou? E agora? Lembre-se, era muito importante que na festa tivesse vinho. É como hoje nossos aniversários. Se não tiver suco, se não tiver refrigerante, fica difícil, né? E o vinho então tinha acabado e a mãe de Jesus então informou isso a Jesus. A mãe de Jesus, ela queria ajudar. Ela viu que os noivos podiam passar vergonha. Porque pense bem, se não tem mais vinho, é porque eles não planejaram direito. E a festa de casamento naquele tempo durava de 3 a 7 dias. Já pensou? E os noivos, a família dos noivos, eles precisavam hospedar todas aquelas pessoas. E ainda alimentar. Então tinha que ser bem planejado. Olha, a tia Adeildes e o tio Vanderlei devem saber muito bem disso, porque quando eles fazem comida, ele procura quantas pessoas terão, né? Quanto vai precisar disso, daquilo. Tem que ser assim, porque senão na hora H a coisa falta, aí vai passar vergonha. Assim aconteceu nesse casamento. A mãe de Jesus queria ajudar, a mãe de Jesus queria fazer o melhor. Deus quer que você também procure servir dando o seu melhor. A mãe de Jesus já conhecia a Deus e agora estava tendo o privilégio de criar o próprio Filho de Deus. Já pensou? Então ela conhecia a palavra de Deus. A mãe de Jesus tinha a alegria de obedecer a sua palavra e assim servir a Deus. O vinho era a principal bebida. O vinho era a principal bebida que se oferecia naquelas festas, nas festas naquele tempo de Jesus, nas festas dos judeus. Não ter vinho colocava em risco a reputação dos noivos, a reputação da família dos noivos. Já pensou? Que vergonha, né? No outro dia todo mundo sair falando que tinha ido à festa, mas lá não tinha o que comer.
Apesar que não vão para a festa para comer, né? Mas se bem que tem alguns que vão, né? Você é desses? Mas naquele tempo a principal bebida era o vinho e as pessoas bebiam bastante. Nós lemos na Bíblia também que Jesus dá uma resposta à sua mãe. No versículo 4, Jesus diz para ela assim, ó: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Será que Jesus estava sendo desrespeitoso com sua mãe? Não estava, não. Jesus estava sendo respeitoso, porque era costume naquela época, fazia parte da cultura do povo judeu, chamar as pessoas do sexo oposto, as mulheres do sexo masculino, feminino, chamar de mulher. No livro de João, Jesus vai chamar as mulheres muitas vezes desta forma, mulher. Foi assim com a mulher samaritana, foi assim com aquela mulher que foi pega de surpresa e foi levada para ser apedrejada. Então, a resposta de Jesus para a mulher, que ele não tinha com ela nada em comum, mas tinha sim, ele queria dizer que ele tinha sim com aquilo que Deus havia planejado para ele. E o que Deus havia planejado para Jesus foi que ele pudesse realizar do começo ao fim toda a obra de Deus. E a principal delas foi quando Jesus foi levado na cruz, como nós aprendemos nos vídeos anteriores, com a tia Lívia, com a tia Lúcia, né? Nós aprendemos nos vídeos anteriores. Então a mãe do Senhor Jesus Cristo, isso está no versículo 5, a mãe de Jesus chama os serviçais, aqueles que serviam à mesa, e ela diz assim: façam tudo que ele disser. Será que nós podemos pensar algumas ordens de Jesus hoje para que a gente possa fazer um exercício? Você pode pensar aí comigo. O que será que Jesus disse para eu fazer hoje em dia? Tem muitas coisas, né? Jesus ele orientou os seus discípulos, ele nos orienta também através da palavra de Deus, aquilo que nós devemos fazer. E aquilo que Jesus diz para fazermos é uma ordem, e uma ordem de Jesus deve ser obedecida. Ele mesmo disse assim: olha, vocês serão os meus discípulos, se fizerdes o que vos mando. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. João 14, 21, está vendo? Então, a mãe de Jesus disse aos serviçais: façam tudo o que ele disser. E os serventes fizeram. O que será que Jesus vai mandar eles fazerem? Sabe que o principal problema é que eles não tinham vinho. Às vezes a gente também passa por essas dificuldades, né? Era uma dificuldade. Os noivos não estavam sabendo ainda. Só a mãe de Jesus e provavelmente algumas pessoas mais próximas de Jesus. Mas muitas vezes nós passamos por dificuldades como esta. E Deus quer que você saiba que no momento das dificuldades, Ele estará com você para ajudá-lo. E Ele pode até fazer aquilo que é impossível para que você seja livre dessa dificuldade. Mas tudo seja feito conforme a vontade dEle. Então, os serviçais ouviram da mãe de Jesus que deveriam ouvi-lo, fazer tudo o que ele dissesse, e assim eles fizeram. Pois ele também nos disse que nós devemos obedecer, e será de grande alegria, seremos chamados, amados por ele, se obedecermos. Tinha ali, naquela festa, 6 potes de pedra. 6 potes de pedra. Aqueles potes eram colocados água. Dentro daqueles potes eram colocado água. Sabe por que água? Porque a água era usada para purificação, um cerimonial de purificação. A religião dos judeus tinha esses cerimoniais. Tem que lavar a mão, tem que lavar os pés, tem que lavar... Era assim, né? É bom lavar. Mas eles usavam isso como parte da sua religião, como se isso pudesse limpar o pecado deles. Então ali tinha 7 potes grandes de pedra. Não desse tamanho. Esse aqui é só para você ver como que era mais ou menos. 6 potes de pedra. Cada pote
Cabiam de 80 a 120 litros de água. E Jesus então deu uma ordem àqueles homens, que eles enchessem os potes de água. E era para encher de água mesmo. Aquelas águas eram usadas para cerimonial de purificação dos judeus. Os judeus faziam muito isso. Jesus muitas vezes chamou a atenção dos fariseus, dos judeus, porque eles achavam que essas cerimônias eram mais sérias do que ele próprio, do que fazer o bem às pessoas. Então aqueles homens encheram de água aquele pote. Mas não é de água que eles estavam precisando, né? Não era bem de água. Eles estavam precisando de vinho. O vinho tinha acabado. Então eles encheram aqueles potes de água. A Bíblia diz que eles encheram até a borda. Mas que coisa estranha, não é? Tomar água numa festa, 6 potes, quase 600 litros de água para dar numa festa. Jesus tinha um plano. Jesus sabia perfeitamente o que ia fazer. Jesus, depois de pedir para que eles enchessem os potes, que colocassem água no pote, a água agora não era mais água. Não era mais água, sabe por quê? Porque Deus, Jesus, o Filho perfeito de Deus, pode transformar aquilo que todos conhecem, aquilo que é útil sim, mas transformar naquilo que nós precisamos. Do nada, Ele pode fazer algo maravilhoso. Então, Jesus mandou que eles levassem um pouco. Mandou que eles levassem um pouco até o mestre-sala. Mas não era água que ele tinha colocado dentro do pote? Agora não é mais água, agora é vinho. E o melhor, Jesus naquele dia transformou água em vinho. Sabe o que Jesus transforma também? A minha vida, a sua vida, para melhor. A água naqueles potes do cerimonial da religião judaica lembrava muito aquilo que estava no passado, aquilo que era velho e que de fato não servia para limpar o pecado da gente. A palavra de Deus diz lá em 1 João 1,7, 1 João 1,7, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora, com esta história, Jesus está ensinando que nele há uma novidade de vida. É como diz também na ceia que vocês ouvem lá na igreja. A nova aliança do meu sangue. Jesus estava transformando o velho em novo. Assim também Ele transforma a minha vida, a sua vida, tão somente se você deixar Ele fazer parte da sua vida. Jesus estava presente naquele casamento. E quando Jesus está presente, a nossa vida é diferente. E Ele pode transformar a sua vida também em algo diferente, em algo velho para algo novo. Assim, no sangue de Jesus, cujo o vinho aqui representa o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, representa a nova aliança no sangue de Jesus. Jesus quer que eu e você saibamos ser gratos e saibamos obedecer, seguir os seus ensinamentos. A mãe de Jesus fez isso, os serviçais fizeram isso, e o próprio discípulos de Jesus, ao verem aquilo, também decidiram aquela noite, porque a Bíblia diz que eles glorificaram a Deus por causa deste milagre. Esse foi o primeiro milagre realizado por Jesus em Caná, na Galileia. Encerrando, o mestre-sala então recebeu aquele copo de vinho. Diz a Bíblia que ele recebeu, provou e ele disse assim: que coisa! Normalmente se oferece o melhor no começo, quando as pessoas estão, aí vem com o mais ruim, porque a pessoa já está assim mesmo, já tomou demais o melhor, e agora ele nem vai perceber, nem vai fazer diferença. Mas vocês guardaram até agora o melhor. Com Jesus é assim, não somente no começo, mas em todo o tempo. Jesus tem o melhor para nos dar, para você e para mim também.
Deus preparou um cenário para realizar o seu primeiro milagre, para que se manifestasse ali como filho poderoso de Deus e se manifestasse o seu poder, o casamento, onde ele nos ensina a importância da família, um homem e a mulher. Ele deseja começar uma obra de transformação em nós e no seu lar também. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Baixe sua cabeça, nós vamos fazer uma oração para encerrar a nossa lição de hoje. Senhor nosso Deus, agradecemos por esta palavra. Como é maravilhoso saber que Jesus, o Filho perfeito de Deus, fez e faz o melhor para cada um dos seus servos. Peço, Senhor, que abençoes cada criança que está ouvindo e vendo este vídeo esta noite. Que através desta palavra, eles também tenham desejo de servi-lo melhor, de obedecer a tua palavra e de ter uma vida transformada, vivendo assim novidade de vida, pela nova aliança do sangue de Jesus. Amém e amém, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Beijo.